Bom, vamos continuar aqui, ó. Na última aula nós fizemos... Deixa eu fechar essa janela aqui, que foi só para uma aula que eu gravei à parte. Nós estilizamos o label e as âncoras. E agora a gente vai mexer aqui, ó, nas inputs, tá? Primeira coisa, existe um espaço entre o label e a input, né? Que está aqui, ó, esse espacinho rosinha ali, ó, é o espaço entre o label e a input, que é de 0.5 rem. Normalmente, nós colocaríamos aqui, talvez no label, para dar esse espaço, um margin bottom, né? Mas como nós usamos display flex, existe uma propriedade do próprio display flex que serve para colocar espaço entre eles aqui. Então, se eu colocar aqui, ó, um gap de 0.5 rem, eu já estou... O gap vai funcionar como se fosse uma margem, né? E ele vai colocar um espaço aqui, ó, entre os elementos do input box. Na verdade, eu coloquei até no lugar errado, ó. Esse gap aqui é aqui no input box sozinho, tá? Então aqui, ó, gap de 0.5 rem, ó. Tá vendo que o espaço apareceu aqui? Beleza. Aí, as divs, ó, acho até bom eu colocar aqui um border de um pixel solid e red, para a gente conseguir visualizar bem o que está acontecendo, ó. Então, essa é a primeira input box, essa é a segunda input box. Precisa existir um espaço aqui, ó, onde tem essas duas bordas vermelhas grudadas, precisa ter um espaço. E esse espaço aqui, ó, se a gente passa o mouse aqui, ó, tá vendo que tem um 1 ali? Ó, esse espaço aqui é de 1 rem. Então, para colocar esse espaço de 1 rem, eu vou colocar aqui, ó, um margin bottom de 1 rem, tá? Se eu salvo isso aqui, ó, tá vendo que apareceu o espaço aqui agora? O espaço que antes não existia, agora passou a existir. Que mais? Deixa eu ver. Agora a gente precisa trabalhar em específico dentro da input, tá? E aí, como que a gente vai fazer para trabalhar dentro da input, ó? Primeiro, eu vou selecionar aqui, ó, antes de .login label, ou depois de .login label, eu vou colocar .login input. E aqui eu vou colocar o seguinte, ó. A gente tem aquela questão do espaço. A input já tem uma borda, né? Ó, se a gente olha aqui, ó, essa borda preta já faz parte da input. Então, a gente tem que colocar um espaço dentro da borda. Todo espaço que é dentro da borda é o padding, né? É o preenchimento. Se a gente olhar aqui no Figma, ó, tem um preenchimento de 0.75 nas laterais e de 1 rem em cima e embaixo. Então, a gente pode trabalhar com o shorthand do padding, né? Então, eu vou colocar padding, que é O que é o shorthand? São vários valores na mesma linha, que a gente viu em umas aulas atrás. Então, eu vou colocar o shorthand. Primeiro valor é para cima e para baixo. Então, para cima e para baixo aqui, ó, é 1 rem. Então, eu vou colocar 1 rem. E o segundo valor é para a esquerda e para a direita, que é 0.75 rem. Então, eu vou colocar 1 rem, espaço, 0.75 rem. Ó. Salvo isso aqui. Quando eu volto aqui, ó, já se criou o espaço aqui na input. Que mais? A borda da input, ó, ela é um pouquinho mais leve. Ó. Se a gente olhar aqui, ó, é o gray 200, que a gente nem tem essa variável criada lá ainda, né? Então, ó, E2, E8, F0. Então, eu vou vir aqui, ó, traço, traço, gray 200, E2, hashtag E2, E8, F0. Esse é o gray 200. E o gray 200 é a cor da borda da input. Então, eu vou colocar assim, ó, border. Primeiro o estilo, né? Primeiro a espessura, igual a gente fez aqui na outra, né? Um px, solid, que é o tipo. E a cor vai ser o var gray 200, que o próprio CSS já sugeriu aqui, ó, gray 200. A gente voltar lá, ó, a borda já está mais clarinha. Eu já vou tirar essa borda vermelha, porque meu ponto com ela já foi explicado. Então, eu vou apagar essa borda vermelha aqui, não preciso dela. Ó, a borda está ali. Que mais? O border radius, o arredondamento da borda aqui, ó, é de 0.25 rem, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, dentro de .login input, um border radius, que é o arredondamento dos cantos, né? Arredondamento dos cantos.
de 0.25 rem aqui, ó. Pode deixar em rem mesmo, ó. Beleza. Tá arredondadinho. O que nós precisamos ver aqui, ó. Primeiro, a cor do texto da input é gray 400, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui, ó. Vou criar uma variável. A gente sempre cria na ordem, né? Ó, vou colocar aqui, ó, gray 400. Então, eu coloquei antes do gray 200. E a cor é 94A3B8. Hashtag 94A3B8. Salvo isso aqui. Vou colocar aqui agora, ó, essa cor, não dá para a gente vir aqui na input e colocar o color, tá? Porque isso aqui não é um texto que a gente digitou. Isso aqui é o placeholder, né? Então a gente precisa mudar a cor do placeholder. Como que a gente faz isso, ó? Aqui embaixo eu vou colocar ponto login, input, dois pontos, placeholder, tá? Então é assim que a gente muda a cor do placeholder. O placeholder é um elemento do HTML, mas ele não é um elemento que aparece aqui para a gente colocar uma classe, né? Ele é um atributo, na verdade. Então, quando a gente quer selecionar atributos que são visuais, tipo placeholder, que o texto aparece, a gente coloca duas vezes os dois pontos, tá? Então, dois pontos placeholder, vou colocar o color aqui, que é var gray 400, que é a cor do placeholder. Ó. E já mudou aqui. E aí o texto, quando o usuário digitar, eu vou deixar dessa cor mesmo. Na verdade, a cor do texto, seguindo aqui o padrão, poderia ser essa cor escurona aqui, né? O gray 800. Então, a cor, quando a gente muda o color aqui na input, ele vai mudar a cor do texto que o usuário digitar. Então, aqui muda a cor do placeholder, que é o texto que aparece antes de o usuário digitar. Se eu colocar aqui um color var gray 800, essa vai ser a cor do texto quando o usuário digitar alguma informação. Então, por exemplo, está clarinho ali o texto, né? Se eu digitar um A, enfim, qualquer outra informação, está vendo que o texto aqui agora está mais escuro que esse aqui? Então, o color para o texto digitado e esse color aqui é só para o placeholder, enquanto o usuário não digita nada. Uma outra coisa da input aqui é, se a gente olhar aqui, ó, existe uma validação que nós não vamos fazer agora, mas existe também, ó, um efeito aqui, ó, de outline. Essa linha amarela que aparece aqui se chama outline. Tá vendo? Quando eu clico na input para escrever, ó, o que vai acontecer? A gente precisa mudar a cor daquela linha, então, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar aqui embaixo, ponto login, input, dois pontos, hover, ou seja, quando passarmos o mouse, e aí eu vou colocar uma vírgula. Por quê? Porque o efeito também vai ser, ó, o efeito é de passar o mouse, tá vendo aqui, ó, hover e focus. O hover é quando passa o mouse em cima. O focus é quando você está clicando e você está escrevendo. E você está focado, o seu navegador, seu teclado, está tudo focado naquela input. Então, quando tiver o foco na input, a cor também precisa mudar, tá? Então, eu vou colocar uma vírgula e vou colocar de novo, ponto login, input, dois pontos, focus, tá? E aqui é importante eu dizer que não é só porque eu selecionei ponto login, input aqui a primeira vez, que eu poderia só colocar isso aqui, ó, dois pontos focos aqui embaixo, tá? Por quê? Porque ele não sabe que eu estou falando do login de novo. Ele não é uma seleção que acontece uma vez e já era, ele entende sozinho. Não, eu tenho que colocar tudo de novo, ponto login, input, dois pontos focos. Nas duas situações, o que a gente vai colocar? Um outline. E o outline funciona como uma borda. Então, a gente coloca primeiro a espessura, depois o tipo, depois a cor. E o outline aqui, ó, se a gente passar o mouse aqui, ó, cadê, ó? Ele é purple. A gente não tem aqui a espessura, acredito que seja um pixel mesmo. Então eu vou colocar aqui, ó, um px solid e a cor é var purple, tá? Ponto e vírgula. Quando a gente voltar aqui, ó, se eu passo o mouse, ó, se eu clico, tá vendo que agora tá roxinho? Então o outline já funcionou. Ó. Claro, o mouse em cima a gente só vai conseguir testar no computador, né? Não dá para testar isso agora. Mas a gente já tem aqui, ó,
nossa input bem encaminhada, né? Eu não vou colocar esse olhinho. Por que eu não vou colocar o olhinho? Porque a gente não vai fazer o usuário conseguir ver sem agora, não. Tá? Porque isso aqui precisa de JavaScript e a gente não vai gastar tempo agora com JavaScript. Então eu vou, acabamos aqui a input. Então eu vou abrir aqui de novo o terminal, vou colocar aqui um git add ponto, um git commit -m, vou colocar aqui, estilização da input. Estilização da input. E um git push para enviar isso para o GitHub. Tá? Até o momento, vamos ver aqui. Deixa eu abrir o GitHub aqui. Vamos ver quantos commits eu tenho. Projeto Vertigo. Até o momento nós temos 10 commits. Tá? 10 commits. E vamos aumentando cada vez mais. Mas o formulário está tomando forma já. Tá bem encaminhado aqui já. As inputs estão bem encaminhadas. Agora falta só arrumar a parte de baixo aqui e depois partir para o desktop. Beleza? Então é isso.